noite a todos. Nós vamos dar início à nossa atividade de hoje. E hoje, ainda em comemoração ao aniversário de 72 anos da Associação Espírita de Americana, esse é o mês de aniversário. Semana passada foi o aniversário da casa. Então nós vamos ter o prazer de receber hoje, aqui na Associação Espírita, nosso querido companheiro Rodrigo Miranda. Ele já esteve aqui conosco no ano passado para falar sobre as potências espirituais. E hoje o Rodrigo vai falar para nós a respeito dos desafios do relacionamento. Um tema que tem tudo a ver com todos nós. Os nossos relacionamentos dentro de casa, os nossos relacionamentos que nós estamos aprendendo a cultivar dentro do trabalho, em todos os lugares. Então ele vai falar hoje a respeito desse tema que nos é fundamental. Então é um prazer para nós receber mais uma vez o Rodrigo na nossa casa, profundo estudioso da doutrina, e vai nos trazer informações valiosíssimas a respeito desse tema hoje. Muito boa noite a todos. Jesus nos abençoe, nos fortaleça, nos mantenha sempre em sua paz. Busca ao longo do tempo o homem uma felicidade que ainda insiste em escapar de suas mãos. Não raro, confundindo essa felicidade com as coisas tipicamente do mundo, como o poder, as facilidades materiais, a saúde do corpo, o pensamento em equilíbrio, as portas abertas a se nos oferecer. Após relativas conquistas, cai novamente numa onda de tristeza, de desânimo, pelo fato desses itens, da mesma forma como vieram, também se vão. É uma felicidade que lhe escapa, embora ele a almeje. É uma felicidade que ele ainda busca porque não conseguiu identificar ainda. A felicidade que, ao ser conquistada, essa sim, jamais lhe deixará. E essa felicidade, muito diferente da felicidade passageira da terra, é a felicidade que o Espírito mais perfeito que já esteve entre nós, consoante a resposta dada agora pelos próprios Espíritos ao codificador na pergunta 625, Jesus, Ele veio nos trazer essa paz íntima, essa felicidade imensurável, que nunca nos abandonará, mas que para ser conquistada exige-nos compreensão, luta, renúncia, entendimento daquilo que nos ocorre e da proposta que viemos realizar na terra. O nosso objetivo nesse momento, nessa existência em que nos encontramos. Mas às vezes sufocados pelo querer, ainda daqui, sem compreender, eis que nos dirigimos aos céus, ao Pai, pedindo que se abra esse nosso entendimento. E essas mesmas dúvidas e indagações foram feitas numerosas vezes por uma mulher da alta sociedade de Cafarnaum. Ela tinha dinheiro, tinha beleza, tinha reconhecimento da sociedade, tinha um filho, era esposa de um dos homens mais ricos da região, que detinha prestígio econômico, político, social. Era Joana, esposa do intendente de Cusa, uma espécie de prefeito local que respondia diretamente a Antipas,
Herodes Antipas. Ela tinha as coisas que muitas vezes nós reconhecemos como felicidade, mas não era feliz. Não era feliz porque, embora as coisas fossem fartas à sua volta do que o mundo pode oferecer, ela não detinha naquele que com ela compartilhava o lar um coração ao qual pudesse consolá-la, um ombro para os momentos difíceis, alguém que pudesse com ela ver o futuro, ter esperança e conviver num ambiente do mais legítimo amor. Numa sociedade ainda preconceituosa, a mulher não tinha a voz que hoje possui, não tinha o reconhecimento de seus valores. E para um homem extremamente materialista do mundo, que dividia suas atenções entre Roma e as crenças judaicas, os nobres judeus da sociedade, os desejos da esposa em comunhão fraternal ficavam a segundo plano. E aquele coração ia se fechando mais. Ela pensou em largar tudo, deixar toda aquela situação para trás, mas eis que a luz do mundo se fazia na terra. Jesus estava encarnado entre nós. E onde quer que Jesus passasse, ninguém a ele ficava indiferente. Principalmente a turba de sofredores, de pessoas desesperançadas, a ralé da sociedade que era vitimizada, execrada pelos maiores do mundo, mas que viam nele uma esperança, algo que lhes dizia: isso passará. Ninguém ficava à margem da luz Jesus. Abrindo um parênteses, algumas pessoas afirmam que bastava chegar perto de Chico Xavier para se sentirem bem. Imaginamos Jesus, um espírito puro, que superintendeu toda a formação do nosso planeta Terra, que já era perfeito muito antes desse desenvolver planetário. Que vibração não é aquela que escapava dele, que continua a nos envolver até os dias de hoje? Fechemos o parênteses. E sabendo que Jesus estava pelas regiões de Cafarnaum, Joana, chamando uma de suas servas, reconhecidamente cristã, ao seu lado, no momento em que Cusa viajava, pede a ela que, de alguma forma, consiga para ela uma entrevista com o Mestre, porque ela já tivera a oportunidade de encontrar com Jesus, já participara de suas pregações junto ao Tiberíades, era embalada por aquelas palavras de esperança, de paz, mostrando que os aflitos serão consolados, que bem-aventurados são aqueles que são pobres pelo Espírito, que os puros de coração um dia verão a Deus. E aquilo para ela era a luz que surgia, embora a escuridão que muitas vezes ainda a ameaçava. E ela pede à serva: vá à casa de Pedro, converse com ele, que eu possa falar com Jesus sobre as minhas dores, sobre as minhas dificuldades no lar, o que eu enfrento com meu esposo, estou a ponto de explodir. Eu queria falar com ele. E a serva vai. Momentos de expectativa. Ela guardava ansiosa a resposta, se ele teria com ela uma conversa, quando seria, se as suas dores passariam a partir daquele instante. E eis que a serva volta e afirma: o Mestre te receberá. Ele permitiu que o visites em casa de próprio Pedro, conversará com você em determinado dia a tal hora,
E aquele dia, quando desejamos que chegue logo, mais demorava para se aproximar. Ela aguardava com ansiedade aquele momento em que pudesse estar frente a frente com Jesus para falar de suas aflições. No dia, no momento certo, ela vai até a casa de Pedro. A porta entreaberta que a fazia perceber que Jesus estava no seu interior. Abre a porta, uma nesga de claridade atinge a face de Jesus, que se vira para ela. Era inesquecível aquele momento. Ela diante do Mestre, ele com o olhar fulgurante, como a penetrá-la na intimidade, sabendo todos os escaninhos de sua alma, todas as dificuldades que trazia, todos os potenciais que também possuía. Convida-a para entrar. Vem, Joana. E ali, naquele diálogo, ela vai narrando todas as suas aflições e dificuldades, seus tormentos, suas dúvidas, seus anseios e seus receios. E após ouvir palavras consoladoras do Mestre, sai confortada, sai com um novo olhar, com uma nova esperança para enfrentar as suas dificuldades. Junto, acusa, como mãe, como mulher, em meio àquela sociedade da época. Com o passar do tempo, o seu esposo atinge uma queda político, econômico, social, entra em dívidas, perde prestígio, cai em depressão, perde os bens materiais. Ele que não tinha estrutura espiritual, ele que não tinha uma fé viva para se apoiar, porque de um lado defendia os deuses pagãos romanos, para não perder prestígio com eles, por outro, os rituais judaicos, para estar bem na sociedade. Quando bateu a dificuldade, se entregou, e em pouco tempo foi consumido pela morte. E agora Joana, sozinha, com a necessidade de manter-se e ao filho, procura meios de sobrevivência. Mas ela ainda tinha a inteireza das forças, tinha um círculo de relacionamento incrível, conhecia muitas pessoas daquela sociedade, embora corrompida da época, mas conhecia, e começou a pedir emprego na casa de suas antigas amigas, que se surpreenderam com o pedido de uma mulher da alta classe. Mas tu, Joana, eras mulher de Cusa, intendente de Antipas, aceitas um emprego submisso, como babá, como secretária do lar? Aceito. Todo trabalho digno com Jesus é trabalho útil. E abrindo algumas portas, ela foi conseguindo os recursos para se manter e ao filho. Continuava, mesmo após a desencarnação de Jesus, pela cruz da ignomínia, continuava frequentando as reuniões nas catacumbas, mantinha viva a fé cristã com ainda mais vigor diante da luta da dificuldade. E um dia ouviu falar que passaria pela região Pedro e Paulo. Aquilo encheu-a de alegria. Marcando o local, o horário, ela se vai até aquele encontro junto com seu filho. Enquanto ouvia Paulo, ouvia Pedro, rememorava os idos tempos no Tiberíades, aqueles momentos inolvidáveis, inesquecíveis, gloriosos para a sua alma. Eis que o exército de Tigelino adentra-se, surpreendendo a todos. Pedro e Paulo mantêm-se firmes, fortalecendo os corações que estariam prestes a passar por severos testemunhos. Eles são levados para a prisão mamertina, os demais para o circo fétido, terrível. No dia seguinte,
estará Joana com o seu filho moço ao seu lado, embebido em resinas, ambos altamente inflamáveis, com madeiras aos pés e um carrasco na frente deles, direcionando agora, e isso já era pelos idos de 60 e pouco, 50, 60 daquela época. Eis que ele afirma o carrasco a Joana: nega Jesus, nega o Cristo, abjura. Não posso negar. Abjura a Jesus, não abjuro, não posso. Se não negardes ao Cristo, morrerão ambos queimados da pior forma, dor terrível. Nisso o filho, percebendo que as coisas se dificultavam mais e mais com o passar dos minutos, vira-se para a mãe e diz: mãe, nega, mantenha a fé em vós, mas nega agora. E naquele momento, toda uma retrospectiva passou em sua mente. A juventude, o casamento, as dificuldades no lar, o encontro com Jesus no lago, as pregações, a entrevista com o Mestre, o momento da cruz, Maria ao pé da cruz, resignada ao lado de João, reconhecendo agora em João seu filho e ele nela sua mãe, e lembrando do Mestre puro, volta-se agora para o filho e diz: cala-te. Jesus era puro e tudo suportou. Nós temos um passado de dívidas dificílimas a solver. Nega, não negarei. E voltando-se agora o carrasco para eles, diz: foi dada a última chance, e atei o fogo em ambos os corpos. E enquanto as labaredas ali crepitavam, o carrasco agora sorrindo diz: foi isso que Jesus te ensinou, Joana? E como que passando um vento em meio àquelas labaredas, ela fixando a sua visão nele, tem a oportunidade de dizer: não só isso que ele me ensinou, meu filho, não a morrer somente, mas também a te amar. Com forças conseguiu falar aquilo, e nesse instante sente uma mão em seu ombro, dizendo: Joana, sê fiel até o fim. Eu estou aqui. Passaste pela porta estreita, Joana, estarás comigo. Fechando essa narrativa que se encontra no livro Boa Nova de Humberto de Campos, o irmão X, através de Chico, e outros relatos também como Amélia Rodrigues, através de Valdo Franco, ficamos a pensar na força daqueles espíritos que comungaram com a presença do Mestre, que não eram perfeitos, que tinham as suas dificuldades, mas que conseguiram, embora essas dificuldades, a partir de uma referência, a partir de uma postura de verdade que eles receberam, reconduzir toda a sua existência, sendo fiéis ao seu planejamento reencarnatório, a proposta que vieram desenvolver na Terra. E intriga-nos, porque eu não informei de propósito, o que foi falado naquela dita entrevista de Joana com Jesus, para que a partir daquele instante, daquele diálogo fraterno, diríamos hoje, ela conseguisse encontrar forças para suportar a sua existência. Porque ela chegou a propor a Jesus: não será melhor deixar tudo? Deixar o meu esposo, ou impor à força o vosso evangelho a ele, porque ele não se modifica. Venho aqui, ouço tudo, que maravilha. Chego em casa, a dificuldade com ele, que só pensa nos interesses do mundo, nas coisas do dinheiro, do poder. Como seria importante que ele se rendesse ao teu evangelho, Senhor. Não é através da força que eu imponho,
o que fazer? E ela chegou e desabafou tudo isso a ele. E para que não percamos esses detalhes, separei alguns pontos importantes dessa conversa entre eles, para que a gente trabalhe nessa noite. Após ouvir Joana, ele responde o seguinte a ela: Joana, só há um Deus que é nosso Pai, e só existe uma fé para as nossas relações com o seu amor. Todos os templos da terra são de pedra. Eu venho em nome de Deus abrir o templo da fé viva nos corações dos homens. Venho abrir a fé viva nos corações. E interessante que a proposta de Jesus é justamente conquistando os nossos corações. Muitas vezes nós que nos acostumamos ao longo das existências, e muitas vezes nessa, a ter muito do que é exterior falando em nosso ser. As coisas do mundo, os rituais, o estudo para apresentar-se com uma máscara para o outro, para parecer alguém, vejam, para fora, como se eu tivesse supostamente me convertido pelo jeito agora que eu falo, ou que eu aparento ser. Eu posso estar me iludindo profundamente ao longo de uma existência, se eu realmente não mergulhar nessa minha intimidade e observar-me com detalhe o que eu sinto, quais são os meus pontos vulneráveis, quais são as minhas quedas, os traços que permitem ainda as minhas quedas, para que eu não me iluda, que eu tenha os pés no chão. Porque muitas vezes trabalhamos na casa espírita, ou desenvolvemos uma atividade, e os outros chegam e falam: nossa, como você, né, é avançado, é evoluído, quantas conquistas. E se nós estivermos movidos por paixões, ainda na nossa intimidade, deixamos-nos acreditar que aquilo é verdade. Passamos a ter uma religiosidade externa, quando a proposta da religiosidade, justamente o que é? Essa particularidade com o que é espiritual. O meu coração já foi direcionado para o Evangelho? Já consegui construir a fé viva nessa minha intimidade? Lembrando que a fé é o pagamento do nosso trabalho do bem e nossa fidelidade ao Evangelho. Quando somos fiéis à proposta do Evangelho e trabalhamos no bem dentro dessa fidelidade, recebemos o pagamento da fé. Passamos a criar uma confiança inquebrantável naquilo, na espiritualidade, naquilo que é superior. Se ela é uma fé vacilante, muitas vezes eu não consegui construir esse templo. Mas vejam, é uma construção. É uma construção que às vezes vai surgir na dificuldade, durante os testemunhos, nos momentos difíceis. Porque quando tudo está ótimo, a gente é testado. Está tudo bem, a gente tem que colocar até a barba de molho. Porque olha, eu não tenho problema físico, os meus filhos tiram nota boa na escola, eu não tenho dor de cabeça alguma com nada, minha conta nunca estourou, né? Estou bem, meu emprego, promoções, já é um pouco irreal que eu estou colocando, mas promoções anuais, e genro e nora que me tratam tão bem, escolhas sempre felizes. Se eu estiver assim, com essa ideia, espera um pouquinho, mas qual está sendo o meu período de teste? Quais estão sendo os momentos em que eu preciso colocar em prática tudo aquilo que eu estou estudando? Que eu tenho que dar testemunho daquilo que eu estou aprendendo, se realmente estou, porque muitas vezes, recordo-me quando ia ao colégio, achava que estava tudo ótimo, até que vinha a prova. Não, entendo, compreendi. No momento da prova, a gente fala: poxa vida, olha, isso daqui eu não estudei direito. Isso daqui, olha que difícil, parece que eu nunca vi isso antes. Preciso refazer porque fui mal.
O momento do testemunho chega para justamente o quê? Está tudo aí muito bem mesmo? Já construiu o que você precisa construir? E quando chegou o momento difícil, vejam que as coisas do mundo não alimentaram Joana. Ela tinha dinheiro, ela era da sociedade, era socialite. Aquilo alimentou ela para ela? Não. Precisava de algo que viesse de encontro com a sua necessidade espiritual, que viesse auxiliá-la naquela dor, no entendimento daquele momento. Por que eu estou passando isso? O que isso pode me trazer de valores nesse momento da minha existência? Quais são as ferramentas que eu posso usar para vencer isso daqui? Ela precisava então de recursos para a alma. Foi buscar onde? Não procureis alhures, está no Evangelho, segundo o Espiritismo. Não procure em outro lugar. Está em Jesus. Não adianta, olha, eu preciso de consolo. Vou para a choque terapia, terapia no shopping. Pode até distrair em alguns momentos, mas a distração não alimenta. Vou fazer as minhas viagens, uma vez que outra, uma viagem importante, mas pode ser uma grande fuga, porque eu não quero mais me fixar naquilo, eu quero arejar minha mente, eu vou deixando aquilo de lado. Só que o problema está ali, e eu preciso resolver aquilo, até para que quando eu saia dele, eu perceba, estou mais forte. Toda dor tem um ensino, toda dificuldade apresenta para nós uma oportunidade de enriquecimento íntimo e espiritual. Então eu não posso passar por um momento de turbulência sem parar e analisar por que eu estou aqui, ao que isso vem me chamar a atenção, quais são os recursos que tenho. E nessa conversa com ele, ela foi recebendo tantas informações importantes. Olha o que Jesus diz a Joana: não te acharias ligada ao seu marido se não houvesse para isso razão justa. Não estaria você vinculado a seu esposo se não tivesse uma razão justa para isso. Ninguém passa pela vida de outra pessoa sem uma razão justa de ser. Há uma razão justa pela qual cada um aqui se encontrou no campo de serviço em que está localizado. Há uma razão para estarmos com o nosso esposo, com a nossa esposa, para termos como injunção, veio, os nossos filhos, para termos esses pais. Há uma razão justa. Quantas não são as pessoas que, não entendendo isso, fogem, querem distância, se revoltam? Só que há um motivo. Há um motivo. E para os espíritos responsáveis, iguais nós somos, e somos, que tivemos um planejamento reencarnatório assistido, o apoio dos nossos amigos espirituais, elaboramos um planejamento, há uma razão muito justa para termos esses vínculos na Terra. No livro Leis de Amor, o Espírito Emmanuel informa, isso vem de encontro com o próprio livro dos Espíritos, que entre as reencarnações, o Espírito estuda o seu passado. Quando ainda estávamos no plano espiritual, estávamos, num determinado momento, estudando o nosso passado. A gente pode até se recordar do livro Nosso Lar, a mãe de Lísias, quando estava se preparando para reencarnar, ela e o esposo, num determinado ministério de Nosso Lar, fizeram uma espécie de regressão por 300 anos. Está no livro, analisando, né, as experiências, os relacionamentos. E por que não foram mais? Já era muito, era o que dava conta até aqui. E estudando esse passado, nós vamos reconhecer em nossa intimidade o quê? E essas vibrações que ainda são responsáveis pelas nossas quedas.
por repetirmos experiências negativas, por ainda, como diz Militão Pacheco, sermos constantes na inconstância, livro Espírito da Verdade, sermos fiéis à infidelidade, nos iludirmos aqui para nos desiludirmos lá, ele diz. Porque essas vibrações estão diretamente ligadas às paixões, que muitas vezes nos encegam e nos faz perder as melhores oportunidades. E aí todos nós que estamos aqui estudamos isso daí. Qual vibração ainda é tão forte em mim que me faz cair? Que me fez pisar nas pessoas? Que me fez achar-me mais do que eu sou? A não me contentar com aquilo que eu possuo? A invejar o que o outro tem? A não me dar bem com esse, com aquele? A não aceitar que o outro dê a última palavra? A gente estudou. E poderíamos ter encontrado N coisas. Resquícios de vingança, autoritarismo, exigência, muitas coisas. Mas também potenciais que nós também possuímos. Coragem, perseverança, outras coisas positivas. Dentre isso, é elaborado o seguinte: o nosso planejamento. Nessa existência agora, na cidade de Americana, você vai voltar, junto com essas pessoas, para trabalhar esse sentimento que tem te derrubado. Você aceita? E muitas vezes a gente pode ter achado que era até demais, mas a gente também tem o apoio o quê? Do nosso amigo espiritual, que dentro daquilo que nós damos conta, ele avaliza. Isso você dá conta, pode aceitar. Posso? Vou? Vai conseguir. Vai conseguir. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Mas e o esquecimento? Eu não vou me lembrar dessa reunião? E essas vibrações aparecerão agora na forma do quê? De tendências, de tentações. Fique tranquilo que ela vai estar viva ali. O importante é que você reconheça que quando ela quiser crescer, você tem que aplacá-la. E não adianta simplesmente não dar de comer. Você tem que renovar. Você tem que construir uma virtude que a substitua. E aí aceitamos. E no determinado momento sociopolítico, econômico, espiritual, nós voltamos à terra, numa determinada localidade, num grupo familiar, dentro de uma ambientação que precisávamos. E chegando aqui, eu me dou conta disso tudo? Qual é o que essa vibração gera quando eu estou conversando com o meu pai ou com a minha mãe? O que eu sinto? Com o meu esposo ou com a minha esposa? O que vibra em mim? E se não entendermos isso, vamos começar a caça às bruxas. Quem são os culpados pela minha infelicidade? Quando essas pessoas apenas estão sinalizando: olha, seu ponto vulnerável é esse. Ah, mas olha como ele fala comigo. Te incomodou? Me incomodei. Apenas está sinalizando o que você tem. Olha, mas quando a pessoa fala aquilo, eu fico impaciente. O que sinalizou? Impaciência. Você tem que construir isso. Tanto que você não é impaciente somente com ela, você também é impaciente com fulano, com Beltrano. É porque você tem essa vibração. Ah, mas eu não tolero meu chefe. E às vezes a gente vai mudando de emprego de um lado para o outro. Só que aquilo que nos perturba junto ao chefe, a gente vai encontrando por aí também. Porque o chefe é apenas a representação daquele que mexe com esse sentimento doente, vamos assim falar, porque sentimentos são coisas nobres, mas essa emoção que é gerada a partir de algo que algo me consome. Essa paixão. Essas paixões, essas vibrações estão
se a gente pudesse encaixá-las em alguns grupos, no grupo da posse, do poder, do prestígio e do prazer. Esse meu tormento íntimo ainda está vinculado à posse, ao poder, ao prestígio e ao prazer. Eu caio inúmeras vezes nessa existência. Pode ser pela posse, quero ter. Eu quero ter as coisas, eu não me contento. E como eu não me contento, eu vivo às caças do quê? Do consumismo, gera dívida, às vezes dá briga porque eu quero isso, fulano não quer, meu esposo fala para eu ir devagar, eu falo, mas você está me segurando? Mas a posse pode estar vinculado ao poder, o poder de eu sou maior, eu dou a última palavra. Mas no emprego eu tenho um cargo submisso, mas não é só no emprego que eu estou falando. No centro espírita, dentro de casa, lá fora eu tenho aquele chefe que eu tenho que ficar quietinho, mas aqui quem manda sou eu, a última palavra é minha. O restaurante que a gente vai é massa hoje, né? Por trás todo um tormento onde eu que coloco a minha posição, né? O poder que eu tenho, os outros me obedecem, eu tenho mais dinheiro, quem banca a casa sou eu. Então, ou os outros fazem aquilo que eu quero, ou eu não pago. Eu não pago, eu que tenho dinheiro, todo mundo tem que ficar quieto. Porque se não faz, eu humilho, eu piso, né? E muitas vezes eu mostro as faces desses, né, tormentos. O prestígio, vaidade. A vaidade me consome, então eu quero ser sempre notado. Se eu apresento um trabalho, o outro apresenta, o outro tem uma nota maior que o meu, eu fico triste, fico chateado. Se no trabalho eu não vou bem, ou o outro vai melhor que aquilo que eu apresentei, eu não gosto, eu não durmo. Se o outro recebe a promoção e não eu fico também para baixo, porque eu quero ser notado. E isso pode cair, me fazer cair. E o prazer vinculado à luxúria, as sensações, esses 4 P's trazidos por Emmanuel, resumem a origem daqueles tormentos, né? Que ainda habitam na nossa intimidade, que a gente precisa reconhecer quais são. O que me desequilibra? E como que eu sei aquilo que eu tenho? Eu preciso me atentar. O que eu estou sentindo? Vamos pensar numa pessoa difícil no nosso relacionamento, na nossa convivência. Alguém, vocês têm alguém? Às vezes a gente não tem, mas uma pessoa difícil. Alguém que, quando a gente sai daqui do centro, fala o seguinte, lá eu vou testemunhar tudo, né? Eu vou dar provas que eu mudei. Essa pessoa difícil, o que ela aciona em nós? O que ela aciona? Vejam, ela é um instrumento para sinalizar o que eu preciso construir. Mas esse não tem iniciativa. Então o que ele está me cobrando? Por que isso me fere? A gente não pode esquecer ainda do que? Desses ímãs que nos vincularam àqueles espíritos. Muitas vezes o que cobra hoje, o que pede hoje, é aquele que eu dava ordem para tudo, não deixava fazer nada. Eu dava ordem, e agora ele precisa receber as ordens. E como eu dava as ordens para aquilo que não era o bem, agora eu sou, né, vinculado ao quê? A necessidade de dar um direcionamento para o bem, para aquilo que é correto, para aquilo que é superior. Aquele que é inseguro, e aquela insegurança me irrita, além de mostrar que eu sou irritável, que eu sou impaciente, que eu preciso transformar isso, eu preciso trabalhar o meu entendimento daquela pessoa na minha vida, mostrando que aquele que é inseguro, muitas vezes foi traído ontem, e agora eu tenho que passar confiança nas minhas atitudes e não naquilo que eu falo. Há um caso muito interessante que a gente estuda na nossa casa, alguns até vão na nossa casa, lá no Caminho da Luz. Eu não vou citar os nomes, porque vai ser um pouco óbvio, mas um companheiro, eu estudo com um companheiro, e
uma companheira, em grupos diferentes. E acho que esse exemplo serve para ilustrar o que a gente está falando. Esse meu amigo dizia o seguinte: eu estava lavando louça, e enquanto eu lavava as louças, a minha filha trouxe um prato sujo para eu lavar, no domingo. E eu falei: não, daqui que o papai lava. A outra veio, eu também, eu lavo, deixa que eu lavo. Não, pai, deixa que eu... Não, eu lavo. Quando ele olha do lado, a esposa também com o prato dela, ele se irritou. Olhou e depois ela trouxe ainda a panela. Ele falou que subiu uma raiva. Ele falou: mas isso é um abuso. Lavar das meninas ainda vai, mas dela é um abuso. Por que ela não lava o dela? Olha como que é importante esse exercício de reflexão e do Evangelho. Na hora que ele sentiu insuflar aquilo, o que ele falou? Peraí, por que eu estou sentindo isso? Olha só como é importante a gente parar e analisar o que eu estou sentindo. Quantas vezes a gente já não foi no automático? Quantas vezes a gente fez, mas com a cara, né, desgostosa? Daqui, vai, eu lavo. Mas falando o seguinte: é só esse. Ou já falava na cara. Ele parou e falou assim: por que eu estou sentindo isso? O que eu tenho que movimentar, trabalhar? E começou a fazer um exercício de gratidão muito interessante, onde ele começou a pontuar as coisas boas que a esposa já tinha feito para ele. Quantas louças ela já lavou, talheres, ao longo de 30 anos juntos. Quantas peças de roupa, superou, né, de longe, qualquer coisa que ele estava fazendo. Mas me chamou a atenção numa outra reunião que ele não estava, ele não frequentava aquela reunião, e ela conversou comigo, informando que ela trabalha como professora, ela ia para o colégio à tarde, só que ela lavava a roupa de manhã, e ela falava que ela pendurava tudo para recolher no final do dia, e da forma como ela recolhia algumas peças, ela não precisava dobrar. E ela chegou do serviço no final do dia. Qual foi a surpresa, se não encontrar o varal vazio, né? E ela falou que em vez de ficar feliz, ela começou a ficar preocupada, e aquela preocupação, né, foi aumentando quando ela viu a bola de roupa toda emaranhada que ele tinha colocado mesmo. Ela falou, subiu o sangue, principalmente quando ele chegou e falou: ó, eu te ajudei, ó. Ela falou que não respondeu, subiu. Ela falou: tá bom. Ela entrou, mais uma vez, a importância do Evangelho. Vejam como não é fácil, né? Não é fácil a gente, ó, agora sou espírita, né? Praticamente ali convivo com Bezerra. É um trabalho, né? Mas isso que dá esperança e me deixa feliz, porque quando vem, é o sinal seguinte: olha, ainda tenho, deixa eu consertar. Abrindo parênteses novo, Emmanuel fala o seguinte, nas vitórias, para a gente não esquecer que às vezes passa: quando você tiver uma vitória sobre uma dessas tentações, dessas quedas, valoriza aquele momento, registra. Olha, superei, venci, tive uma tentação, mas não caí. Registra esse instante, que é importante, porque vai surgir de novo e outras situações você vai falar: eu já consegui, eu vou conseguir de novo. Vou fechar. Voltando para ela falou que foi para dentro e subiu o sangue da raiva de novo. Falou: mas como que ele faz isso? Eu trabalho o tempo todo, agora eu tenho que passar tudo aquilo. E ela falou: mas por que eu estou sentindo isso? Olha, ele tentou me ajudar, ficou preocupado comigo, viu que eu estava trabalhando, agora ele está aposentado, não precisa, né, fazer outros trabalhos, quis me auxiliar, para que eu tivesse mais tempo. Foi fazendo esse trabalho, até que 3 horas depois ela falou para mim, ela conseguiu chegar perto dele e falou assim: ó, obrigado, viu? Apontando a roupa. Conseguiu diluir. E analisando qual era o sentimento dela, ela falava: eu sou muito exigente. E uma pessoa exigente, né, quer tudo certo. Ela exige dos outros que ele ande na cartilha dela. Então, junto com uma pessoa exigente, foi colocada um que não é nada exigente nesse ponto. Só que também é o outro extremo. E interessante que no Evangelho a gente encontra que nem a prodigalidade excessiva, nem a avareza sórdida, caminho do meio. Então nem a exigência extrema para ela, nem de qualquer jeito para ele. Os dois agora vão o quê? Vão se aceitando para ter um equilíbrio.
a responsabilidade dividida. Olha como que é a educação do contraste que o relacionamento nos traz. Esse contraste é saudável. Porque se eu tivesse junto daquele que somente abaixa a cabeça para mim, eu mudo. Uma vez uma pessoa comentou comigo na nossa casa: eu não tenho nenhum custoso junto comigo. Custoso é aquela pessoa que nos custa, né? A paciência, a energia. Ele falou: não tem nenhum custoso na família. Detalhe, ele é o custoso dos outros. Porque a família faz o quê? O que a gente precisa fazer para não atrapalhar ele? Para que ele não se incomode, que ele não fique nervoso, que ele fique de bom humor, que é de lua. Então a gente tem que andar sempre ao pianinho, porque se fizer alguma coisa explode. E para ele tudo bem, né? Então, ó, se eu não encontrar custosos, possivelmente eu sou um. Atente-se. Mas esse custoso na minha vida foi colocado justamente para que isso, ó, toda hora aparecesse para eu corrigir. Apareceu? Corrijo. Apareceu? Corrijo. E está dentro de um planejamento. Olha o perigo de fugirmos daquilo que é o nosso planejamento. Mas como eu vou saber o meu planejamento? Estudando os seus sentimentos, estudando as pessoas que se relacionam com a gente, por que ela foi colocada no nosso caminho, né? Analisando os nossos potenciais, identificando onde eu vou conseguir construir esses valores que me façam vencer esses pontos de queda. Às vezes a gente fala, trabalho no bem, e a gente acha que tem que mudar lá para a Bahia, na Mansão do Caminho, para ajudar o Divaldo. Ah, eu vou para lá. Mas pera um pouquinho, em Americana não tem, dentro da família não tem. Não que a gente não possa e não deva praticar o trabalho do bem, precisa. Mas eu tenho que encontrar dentro do meu lar o quê? Esses pontos que vão me auxiliar nesse processo. E nós estamos sempre diante de alguém que nos puxa e de outros que a gente tem que puxar. Pessoas da nossa família que são sinalizadores para nós. Meu pai é um sinalizador de trabalho, minha mãe. Às vezes eu acordo tão assim, falo, poxa vida, eu lembro do meu pai levantando 5 horas, porque ele tinha que pegar o ônibus para ir para a empresa, e eu só vi ele à noite, 7 horas. E hoje eu fico imaginando, e quando eu estava construindo minha casa, e ele ajudava o pedreiro, ele ficava sábado e domingo, isso por uns 3 anos, lá fazendo os trabalhos junto com o pedreiro, ajudando ele, porque estava contratando toda uma equipe. E eu paro e penso, mas a minha vida é muito fácil em relação a isso. Ah, mas você foi beneficiado? Não, ainda não tenho condições para ter uma exigência maior, porque talvez não dê conta. Ainda não dê conta. Às vezes a gente olha algumas pessoas e fala o seguinte: nossa, mas a vida dela é tão fácil, talvez se tivesse um pouquinho mais de peso, não ia aguentar. Então, ó, isso daqui é o que dá. Agora, o que dá é para a gente crescer espiritualmente, trabalhar esses valores. A espiritualidade tem uma paciência enorme com a gente. Estava lendo, acho que é o livro Pontos e Contos, Estranhos Credores, onde Diana, conta o caso de Diana, que era uma mulher, ela diz para Humberto de Campos: pertenci à pior espécie das mulheres que estão na Terra. Por 9 reencarnações, eu tive a oportunidade de trabalhar para tentar vencer os ciúmes. 9, e não conseguiu. Além dos ciúmes, o orgulho, a vaidade e o egoísmo. Até que os espíritos que me acompanhavam, me tutelavam, eles foram avançando. Porque se fizermos a conta, isso daí, quantos séculos não dão? Só de ciúmes foram 9, outras tantas ela falou para as outras. E ela se encontrava desolada numa região da espiritualidade inferior. Até que um espírito benfeitor, passando por lá, falou para ela: minha filha, eu tive a mesma dificuldade com você, que você teve. E para que eu conseguisse vencer os ciúmes, a vaidade e o egoísmo, eu tive a maternidade dolorosa na terra. Peça aos bons espíritos dessa região, porque tem aqueles que tutelam esses vales. Peça a oportunidade
de ser mãe na dificuldade. E ela com medo, mas começou a pedir até que um espírito protetor da região permitiu que ela recebesse 4 espíritos dificílimos daquela localidade. Ela reencarna com 5 anos, é órfã de mãe e pai. Na adolescência, contrai um matrimônio, possui 4 filhos, na sequência o marido morre. Esses filhos, 2 paralíticos, um leproso, outro cego. E agora com aquelas 4 crianças, ela não tinha recurso, não tinha como trabalhar, não tinha nada. Ela começou a caminhar esmolando na rua. E ela falava, o egoísmo me fazia o quê? Pensar em rejeitá-los. Veio na mente, olha como que vem, porque se eu estou numa estrutura de egoísmo há tanto tempo, vem a ideia, deixa eles, cuida de você. Só que quando eu olhava aquelas 4 faces, esperando os cuidados de mãe, eu não tinha coragem, e avancei. A vaidade ferida, quando eu ia pedir algum dinheiro, não para mim, mas para eles, e muitas vezes negado o dinheiro, e ainda tirado tantas inveridades da minha face, fui deixando, fui diluindo, ó. O egoísmo, vivi para eles. A dor, vocês não imaginam, ela diz, de ter filhos insepultos, porque os 2 paralíticos e o leproso morreram antes, desvitalizados. Eu não tinha recursos para enterrá-los. Precisava da comiseração, da misericórdia do povo. Agora, com o cego, andei por 40 anos na terra. E com 70 anos desencarnei. E aí percebi que tinha vencido o egoísmo, o orgulho e a vaidade. E por tanta gratidão à espiritualidade por essa região, eu me propus dedicar-me 50 anos nessas trevas, para ajudar espíritos que, como eu, estavam sem norte. Então vejam, a espiritualidade dá muitas oportunidades para a gente se tratar, a gente estuda lá. Às vezes a gente perde tempo e começa a estudar agora. Nunca é tempo perdido, vamos aproveitar. Se a gente tem essas dúvidas, né? Qual é o meu ponto vulnerável? Onde que eu caio? Em qual desses 4 P's eu estou vinculado? Qual o papel da minha família na minha vida? O que eu sinto por cada um? O que eu sinto quando elogiam o outro e não me elogiam? Quando o outro tem algo e eu não tenho? Por que eu sentia isso pelo meu pai? O que eu adquiri em termos de valores com esse pai, com essa mãe? Esse ambiente que eu reencarnei, por quê? Porque eu tive tantas dificuldades na minha infância, não tinha recurso, não tinha dinheiro, queria um vestido novo e era remendado, enquanto que a vizinha tinha. Ou por que eu tive facilidades? Por que eu tive essas portas fechadas? Quando a gente faz todo esse estudo, é para justamente o quê? Saber quem eu sou, o que eu sinto. E qual é o meu objetivo aqui? Renovar, transformar esse sentimento, transformar, para que eu chegue lá completista. Livro Sexo e Destino, Instituto Almas Irmãs, o amigo espiritual informando para o André Luiz, de cada 100 espíritos que saem desse instituto, 18 voltam completistas, completam o objetivo de terem ido à Terra, 22 voltam melhorados, 26 imperfeitamente melhorados, o resto aumentou a dívida, onerados, mais de em torno de 34% onerados. Então às vezes a gente pensa, completista é só o Chico, é Bezerra, é Eurípides. Mas se eu completo o que eu vim fazer, fiz a minha programação, mudei esse sentimento, né? Não caio mais daquilo, vou me renovando, porque senão vem o quê? Vem a dor nos ensinar. E a dor não é fácil às vezes, e quase nunca, mas ela sempre tem um ensinamento, começando pela paciência, porque as coisas não se resolvem no nosso tempo. A gente queria para ontem, e é no tempo em que a gente, né, passe por aquela experiência. Vai nos ensinando a humildade, porque a gente tem que pedir ajuda. Às vezes a gente, ó, eu preciso, né, tá com dor, alguém precisa dormir no hospital.
e eu não posso dormir, vou ter que pedir para fulano, vou ter que pedir para aquela lá da minha família, vou ter que pedir um favor para ela ficar lá. Olha, não vai ter jeito. Ou você deixa sua mãe lá a noite toda, ou você vai ter que pedir para ela. Daí a gente, dobra o joelho, humilde, e vai lá pedir, você não pode. E a gente não imagina o que esse dobrar de joelhos às vezes está diluindo de vibração e energia de milênios, onde a gente não abaixava a cabeça, morria, mas não abaixava a cabeça, e agora a gente tem que abaixar a cabeça, às vezes a obediência, Por que eu tenho que obedecer esse homem que sabe menos que eu no trabalho? Sabe menos que eu, vem pedir opinião, leva os louros, e eu estou aqui, ganho 1/3 do que ele ganha ali lá. Por quê? Para aprender a obedecer, para aprender a auxiliar, a não julgar. Lembrando que o trabalho é uma ficha. Ninguém vai perguntar: você que foi médico, você foi médico. Você que foi mecânico, você foi mecânico. Você foi engenheiro, o que você fez da sua ficha de medicina, da sua ficha da mecânica? Como você tratava as pessoas que se relacionavam com você? Era cordial, não é? Via necessidade, não é? Era probo? Sério? Lembrando que muitas profissões, temos elas aqui para desenvolver oportunidades e recursos para a gente levar a vida, salvo aquelas que têm um caráter do quê? De missão ou resgate. Como Gregório no livro Libertação, seria um grande administrador para acolher todos aqueles espíritos que eram do seu exército para o mal. Agora ele ia trazer todos para o bem. Ou os trabalhos, na pedagogia, na saúde, desde que tenha um cunho humanitário. Mas voltando, o nosso tempo avança, Jesus diz a Joana: não te acharias ligado então a ele se não houvesse uma razão justa para isso. Se você servir com amorosa dedicação, estarás cumprindo a vontade de Deus. Nós estamos cumprindo a nossa vontade ou a vontade de Deus? Na nossa existência, quando a gente toma uma decisão, faz uma escolha, a gente decide pelo aquilo que a gente acha correto ou compartilha disso com Deus? Jesus aconselhou Joana a não tomar decisão sem cumprir a vontade de Deus na vida dela. Toda vez que a gente cumpre a nossa vontade, desde que ela seja diferente da vontade de Deus, isso vai trazer frustração. Muitas vezes a gente toma uma decisão pautada onde? Na nossa paixão, no nosso ponto vulnerável, naquilo que nos vai cair. Agora, e a consulta que está na nossa consciência? Que caminho que eu tenho que tomar? Da direita ou da esquerda? E aí ele vem: faça isso, agora é comigo. Emmanuel aconselha que nas graves decisões, nada melhor do que uma noite de sono ou alguns dias para aquela decisão. Ponderar, pedir inspiração, o que a gente deve fazer. Rapidamente um companheiro chegou para mim e falou: Rodrigo, eu vou me separar. Por quê? Eu tomei essa decisão, eu vou me separar. Já cumpri o que eu precisava com a minha esposa e com a minha filha. Quantos anos tem sua filha? 17. E a esposa, estou junto com ela há quase 30. Já cumpriu? Já. E eu já um pouco desconfiado, dessas redenções mágicas. E não tem mais ninguém? Encontrei agora uma pessoa que é com quem eu devo iniciar uma nova missão. Falei: porque ela quer abrir um asilo junto comigo. Ele nem visitava asilo, mas ele queria abrir um asilo junto com ela. Eu falei: queria. E ela tem os mesmos pendores, as mesmas ideias, é uma cúmplice minha. Eu falei: você ama ela? Ai, amo. Você, já que ama, consegue conviver com ela sem relacionamento sexual? Estava 5 minutos, eu estava atrasado, tinha subido para uma reunião. Eu perguntei isso para ele. Ele parou, ficou branco, estalou o olho. Ele não respondeu. Eu falei: ninguém faz um planejamento para encerrá-lo deixando os outros tristes.
quebrando confianças, desestruturando. Como elas ficaram? Elas entenderam assim numa boa? Eu falei, Rodrigo, tá um alvoroço lá em casa. Quando eu contei, porque eu contei para minha esposa. A minha filha chorando, a minha esposa, não tá legal. Eu falei, ninguém planeja isso. Agora reanalisa o que você realmente está sentindo por essa. Pode ser paixão. E eu estava atrasado, saí correndo. 10 dias depois ele veio conversar comigo. E falou o seguinte, Rodrigo, só você e o pai de santo tal, porque ele era um bandista, falaram para eu não me separar. Para eu não entrar nessa. Porque eu pensei bem o que você falou, e é paixão. É o fogo. E eu comecei a pensar direito, desde o momento que eu encontrei a minha esposa, as dores que a gente já passou junto, enfrentou, superou, agora com essa filha que tem na gente exemplo, o que eu estava fazendo? Me arrependi, já separei dessa nova, falei para ela que eu não quero nada e pedi desculpas. E ela te perdoou? Tá difícil, mas ela me aceitou de volta. E vocês não acreditam, faz 7 anos isso. E eu estava em trabalho na cidade de Atibaia, há 3 meses atrás, eu recebo uma ligação, é do fulano. Ele falou, Rodrigo, eu estou aqui em Goiânia, ele estava em Catalão, e eu estou te ligando porque hoje faz aniversário daquele dia que a gente conversou, onde só você e o pai de santo tal, ele lembrou, falaram para eu não me separar. E eu estou aqui, e ele é espiritualista, ele foi lá numa região, é uma região que tem alguns centros espiritualistas, e ele falou, eu venho do pôr do sol, agora eu me lembrei daquele momento, e eu quero te agradecer pelo que você tinha falado. Precisava, fiquei tão feliz. Mas vejam, às vezes o planejamento não estava planejado para ele fazer aquilo, mas motivado pelas paixões, tomando a decisão dele, ele estava entrando. Muitas vezes o nosso amigo espiritual está lá, trabalhando o pensamento, não faz isso, não faz, mas como a gente não dá abertura mental, eles podem procurar um amigo que a gente confie e falar através desse amigo. Procura um conselho, fala isso daí para fulano, vê o que ele acha. E a pessoa conta, e aí vem e fala, a gente fala tal coisa. Por isso que é importante falar aquilo que convém a sã doutrina, não o que a gente acha. Às vezes a pessoa fala algo no nosso tormento, a gente fala isso, vai mesmo, faz isso. E a gente está aconselhando algo errado. Podemos até na nossa perturbação querer concordar, mas o que diz o Evangelho? Ele veio pedir um conselho, a gente vai aconselhar corretamente. Então, eles foram conversando, e como o tempo avança e já não temos mais, ela saiu dali transformada. Porque Jesus falou para ela o seguinte, olha o seu esposo, não mais como esposo, olha como um filho. E ela começou a tentar mudar o olhar dela em relação à pessoa. Olha que importante, ela não via mais como um marido perturbado, mas ela quis trabalhar porque ela ama o filho, ela amava o filho. E na última biografia de Divaldo Franco, através da Ana Landi, Divaldo conta que esse filho era o tio Nilson, e ele foi irmão de Nilson, que não está na obra, mas ele foi um irmão, filho também de Joana de Cusa, está nessa obra de Ana Landi, uma biografia de Divaldo, um livro de capa vermelha, o último. Ela começou, como ela amava tanto o filho, ela começou a procurar no marido esse olhar, vendo um filho. E um filho exige o quê? Cuidado, paciência, repetir 3, 4, 5 vezes, sem querer pegar no pescoço, E ela repetia aquilo com uma amorosidade e foi vendo, olha, é um espírito ainda, que exige de mim. E foi vendo uma oportunidade de crescer. Em relação àquilo que ela queria deixar tudo e seguir Jesus, ele fala o seguinte, não, fidelidade a Deus, ser fiel a Deus, no seu lar. A obra dela não era igual de Paulo de Tarso. Ele chamou Saulo e viu potenciais inúmeros nele. Embora fosse responsável pela morte de Estevão, de Eziel, embora fosse orgulhoso, um tanto arrogante, ele tinha um potencial do que? Fidelidade. Era fiel a Moisés. Quando ele conhecer Jesus, vai ser fiel a mim. Tem coragem. Olha como que Jesus olha o que? O nosso potencial. O que a gente tem de mal é transitório. Vai passar.
azar nosso se demorar, porque a gente não quer avançar. Deus tem tudo programado, Ele sabe. Ele não tem pressa. A pressa é nossa agora. Esse deixar para a próxima. Estou estacionado. Já que no regride estacionei. Azar nosso estacionar nessa fase já é trazer inúmeros transtornos, dificuldades para a nossa intimidade. E ela começou a olhar isso e ela diz: comecei a trabalhar resignação. E o que é resignação? É perceber os seus potenciais espirituais sendo ativados. Então ela se resignou porque ela viu o quê? Nessa dificuldade toda, eu estou percebendo que eu estou crescendo nisso. Eu estou percebendo que eu estou crescendo em fé, em coragem, né? Em abnegação, fazer além do dever, partícula de negação, nego a mim mesmo, faço além do dever. Estou desenvolvendo devotamento. E ela foi se aproximando de Jesus cada vez mais, dentro do lar, dentro daqueles trabalhos de renovação. É um pouco daquela caridade desconhecida que está no livro Jesus no Lar, acho que já leram, né? E o Lúcio traz a caridade desconhecida. Depois leiam. É aquela que ninguém sabe, mas a gente sabe. É aquela que ninguém está ouvindo o que a gente queria falar, mas a gente fica quieto, fala por dentro, vai trabalhando aquela renovação, né? É aquilo que não tem testemunha nem aplauso, na vitória ou na derrota, mas a gente está no esforço. E ela foi desenvolvendo isso, foi transformando essa resignação, né, em trabalho ativo, e modificou-se de tal forma a suportar aquele momento de provação extrema da fogueira, trabalhando ainda o amor junto àquele carrasco, e tendo a oportunidade de ser recebida por Jesus. Por Jesus. Então a nossa vida ainda dá tempo. Ainda dá. Mas eu tenho uma culpa. Eu tenho um complexo de culpa, porque eu fiz tal coisa, né? Eu errei lá atrás, eu fiz aquilo. Eu não conto para ninguém, nem no diálogo fraterno, porque vai que vão achar mas eu trago aquilo. Primeiro, diálogo fraterno, uma relação que de confiança, né? Com aquele coração que a gente confia. A gente não precisa abrir essa culpa no Facebook. Vou confessar a todos quem eu sou. Não precisa, não deve. Agora, com um coração que pode ajudar, lembrando um pouco confessai-vos uns aos outros, que é o confessar-se a Deus. Quando a gente no diálogo fraterno trabalha certos pontos, a gente tira aquele peso, né? E espera um pouquinho, esse ponto negativo que eu tenho, essa culpa, vou reparar. Posso reparar, né? Ainda tenho aqui um trabalho para fazer. Sou tão impaciente, vou me dedicar a um lar de idosos, trabalhar a paciência ali. Vou conversar mais com os meus avós, com aquela pessoa que faz tanto tempo que eu não converso, porque não tem paciência de ficar falando. Vou falar com ela, quero desenvolver isso. E aí no Evangelho a gente vai estudar aquilo que a gente tem de queda, para trabalhar aquela virtude que vai se antepor àquele percalço íntimo. E aí vamos crescer. E o trabalho do bem vai dar o quê? Sustentação para essa renovação. Então ainda dá tempo. Nos esforcemos um tanto mais. Paremos no silêncio da nossa casa, né? Numa reflexão, peraí, eu vou anotar. O que eu sinto? O que eu sinto? Que eu tenho até vergonha de confessar para mim, mas que eu ainda tenho. Isso eu vou corrigir. Quais são os traços que eu ainda tenho? Se eu não tiver traço algum, eu já fiz o progresso. Se eu ainda percebo os traços e me esforço, estou em vias de vencê-lo. Se eu me comprazo nos traços infelizes, o trabalho está por começar. Ainda sinto alguns traços disso, daquilo. Esses traços repercutiram na minha família. Fulano não fala comigo porque eu dou resposta desse jeito. Faz 10 anos que eu sou assim. Peraí, é o meu traço que está falando alto. Eu quero mudar isso. Eu vou me aproximar. Eu vou me reprogramar isso. Eu vou me esforçar. Porque é tempo. Nesse momento de transição que enfrentamos, Jesus conta conosco, espíritas, para contribuir com Ele em vibração, em trabalho, em renúncia, para esse momento que a gente percebe que está em vias de fato.
Divaldo conta dos espíritos que estão chegando, mas a regeneração só vai acontecer quando cada coração estiver regenerado, como foi dito no começo. Individual, cada coração, sem exigir do outro, porque muitas vezes ele não pode dar, mas fazendo essa renovação em nós, e o nosso exemplo repercutindo no outro, sem palavras, sem cobrança, mas uma atitude que pela vibração exercida renove todo esse ambiente de relação e de convivência fraterna no lar. Então que saiamos daqui nessa noite na certeza de que os bons espíritos querem esse nosso bem. Eurípides, chegando na espiritualidade, percebendo que os espíritas estavam e estão desencarnando o mal, roga a Jesus a oportunidade de trazer à Terra uma educação renovadora de sentimentos. Temos o método da evangelização que trabalha profundamente isso, aplicando Kardec na nossa intimidade ao invés dos outros. E no plano espiritual, o nosocomio, o Hospital Esperança, porque ele viu que mantínhamos a estrutura rígida de orgulho, de egoísmo, de poder desequilibrada, e o espírita que conheceu Jesus não pode morrer mal. Pelo contrário, que a boa morte seja o reflexo da boa vida, porque conforme o Evangelho, aqueles que desencarnaram bem foram aqueles que tiveram os bons sonhos, a boa vida espiritual, enquanto aqui tinha a oportunidade da reencarnação. Que Jesus nos ampare, que os nossos amigos espirituais nos intuam para essas reflexões e que cresçamos cada vez mais em direção a Jesus para sermos fiéis até o fim. Muita paz, até a próxima.